mas tu vem e aceita o que está na palavra de Deus. Israel é meu primogênito, disse ele lá no passado, antes de Yeshua. A nação carnal de Israel, que rejeitou Yeshua HaMashiach, perdeu o direito de primogênito. Por isso que lá em Hebreus, capítulo 12, verso 23, o autor inspirado dessa carta, ele agora chama a congregação cristã de Deus, os cristãos, de primogênitos inscritos no céu. Mostrando assim que Israel havia perdido o seu direito de primogênito ou a sua primogenitura. Meus irmãos, meus amigos, aquilo que está na palavra de Deus não está ali por acaso. Nós temos que aprender com as histórias bíblicas e com Jacó, por exemplo. Por exemplo, quando Israel ou Jacó foi abençoado por seu pai Isaque, herdando assim as bênçãos de primogenitura e de primogênito no lugar de Esaú, visto que ele realmente tinha perdido, né? Esaú tinha perdido seu direito à primogenitura. Logo após, entra perante Isaque Esaú, que havia perdido seu direito de primogenitura. E quando ele descobre que Jacó havia recebido as bênçãos que seria dele, mas que ele não tinha mais direito, vendeu, né? Ele implora a Jacó, seu pai, e diz: será que não restou nenhuma bênção para teu filho Esaú? Sim, meus amigos, restou. Não mais a bênção de primogênito, mas a bênção ainda de filho. Note, Esaú, por ter perdido o direito de primogenitura e a sua posição de primogênito, pois ele vendeu esse direito, ele não deixou de ser filho, pois numa família com mais de um filho, há o primogênito e há os outros filhos. E todos os filhos herdam do pai, embora que bênçãos diferentes. Então, Israel, apesar de ter perdido o direito de primogenitura, Israel, a nação carnal, não deixou de receber de Deus bênçãos. Sim, Jeová prometeu trazê-los de volta para a sua terra, no tempo certo de Jeová. E em 1948, isto começou a se cumprir e está se cumprindo até agora. Talvez você diga, mas aquele Israel lá da Palestina, que está matando palestino, etc e tal, brigando com todo mundo? Amigo, não fale de forma irrefletida. Tudo que acontece na terra é sob a permissão de Deus. Tudo que acontece com Israel, a gente tem que ficar de olho e tentar entender o que está acontecendo. Mesmo a terra, toda a terra da Palestina, da Jordânia, Transjordânia, parte do Líbano e todo o território de Gaza pertence por direito à nação de Israel. Jeová, e o de Rei Vavirei, diz que iria dar. E quem sabe se o que está acontecendo agora não é o cumprimento disto? Uma coisa é certa, ainda se não for o cumprimento, em breve haverá esse cumprimento. De uma forma ou de outra, todas essas nações que estão ocupando hoje a terra de Israel, a Palestina, a região de Gaza, terras essa pertencente a Israel por direito de promessa, todas essas nações teriam que sair ou ser expulsa de lá, ou por Israel ou por Yeshua quando voltasse,
Yeshua reinará durante 1000 anos como rei do trono de Davi. Onde é o trono de Davi, irmão? Onde era o trono de Davi, meu amigo? O trono de Davi ficava onde? Ficava nos Estados Unidos? Ficava no Brasil ou ficava em Jerusalém, lá na Palestina? Portanto, as profecias de restauração e de retorno de Israel para a sua terra, registrada principalmente no livro de Ezequiel, capítulos 37 ao 39, irmão, abra os olhos, pesquisa, vê, lê, medita. Aquelas profecias não se aplicam à congregação cristã. Como já falei, a congregação cristã nunca foi expulsa de sua terra, porque a congregação cristã ela sempre existiu. Desde o primeiro século, em todas as nações, ela não perdeu a sua pátria. Quem perdeu a sua pátria e ficou espalhada entre as nações, conforme já citei Lucas 21, 24, Mateus 24, 36 ao 38, e também Ezequiel, foi a nação de Israel. Se essas promessas de restauração não se aplicarem a uma nação literal, carnal de Israel, aos descendentes carnais de Israel, não se aplicariam a mais ninguém. E tu acha que Deus deixaria cair por terra a sua palavra, as suas profecias? Abre os olhos, entenda, aceita o que está nas Escrituras. Deixa que os líderes religiosos que dizem o contrário, ele fale o que eles quiserem. Pois Jeová disse: velarei pela minha palavra para cumprir. Este é um estudo que eu já fiz, anotei aqui no caderno e estou passando para vocês. A nação de Israel foi despedaçada a partir do ano 70 e principalmente no ano 135 depois de Cristo, espalhada conforme as profecias para todas as nações. Mas Jeová está juntando os cacos novamente e, conforme a profecia de restauração que falava que Israel voltaria à sua terra, em 1948 Israel realmente voltou à sua terra, a Palestina. Nota: aqueles que criticam Israel por estar acontecendo o que está acontecendo hoje, também criticam Israel pelo que aconteceu nos dias de Moisés e de Josué. Israel não deveria ter destruído aquelas nações. Israel é assassino. Israel matou criancinha. Israel fez isso e aquilo. Aquilo não era... O Deus de Israel daquela época não era o verdadeiro Deus, era Satã, não era o Deus do Messias. Cego, surdo e mudo você deve ser para dizer tal bobagem. Deus se responsabiliza pelo que ele faz e, ao mesmo tempo, se aquilo que está acontecendo entre Israel e os palestinos for algum ato de injustiça da parte de Israel, lembre-se, Jeová é o juiz, é ele que vai julgar. E Israel, com certeza, ou se exceder aquilo que Jeová está falando, Jeová, ele vai tomar uma prestação de conta. Mas uma coisa certa, aquela nação que está na Palestina são os descendentes de Abraão, Isaac e Jacó.